Como vai, gente? Hoje vamos retomar a análise combinatória. Imagine uma situação de contagem. Existem casos em que a ordem importa e casos em que a ordem não importa. É fundamental que você identifique essa característica. Imagine o caso de um sorteio de 2 prêmios diferentes, um carro e uma bicicleta, entre 10 pessoas. Temos 10 possíveis ganhadores para o primeiro prêmio e 9 para o segundo prêmio. 90 possíveis duplas de ganhadores. Nesse caso, a ordem importa. E se os 2 prêmios fossem idênticos? 2 carros, por exemplo. A ordem não importa. Não teremos mais 90 possíveis duplas, e sim a metade. Desconta-se a permutação dos 2 elementos, 2 fatorial, resultando 90 sobre 2. 45 possíveis duplas de ganhadores. Na análise combinatória, situações como essa, em que a ordem não importa, são chamadas de combinações. Vejamos alguns casos de combinação. O setor de emergência de um hospital conta para plantões noturnos com 3 pediatras, 4 clínicos gerais e 5 enfermeiros. As equipes de plantão deverão ser constituídas por um pediatra, um clínico geral e 2 enfermeiros. Item A. Quantos pares distintos de enfermeiros podem ser formados? Item B. Quantas equipes de plantão distintas podem ser formadas? Vamos ao item A. Quantos pares distintos de enfermeiros podem ser formados? Temos 5 enfermeiros e devemos escolher um par. A ordem com que você chama as pessoas para formar esse par não importa. Portanto, trata-se de uma combinação de 5, são 5 enfermeiros, em grupos de 2. O primeiro enfermeiro, quantas possibilidades? Você está responsável para montar essa dupla. Temos 5 possibilidades. Você chama um. Vamos à segunda escolha. Quantas possibilidades você ainda tem? 4 possibilidades. Como a ordem não importa, devemos dividir por 2 fatorial, descontando a permutação entre esses 2 elementos. Resulta 5 vezes 4 dividido por 2. 10 duplas de enfermeiros podem ser formadas. Vamos agora ao item B. Temos 3 pediatras, 4 clínicos e 5 enfermeiros. Cada equipe é formada por um pediatra, um clínico geral e 2 enfermeiros. Vamos à escolha do pediatra. Quantas opções você tem? Você tem 3 opções. Vamos escolher agora o clínico geral. Temos quantas opções? Existem 4 clínicos gerais. Vamos agora à escolha da dupla de enfermeiros. Isso nós já calculamos no item A. A combinação de 5 em grupos de 2. E resultou 10. 3 vezes 4 vezes 10, resultado 120 equipes de plantão distintas podem ser formadas. As combinações são os arranjos descontando-se as permutações. A combinação de N elementos tomados K a K é a relação dos arranjos de N elementos tomados K a K pela permutação desses K elementos. Resulta N fatorial sobre K fatorial multiplicado por N menos K fatorial. Vamos analisar agora situações de contagem onde há repetição de elementos. Muda muito pouco do que já vimos até aqui. Me acompanhe num caso de arranjo com repetição. O número capicua é aquele que não se altera quando lido da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. 101, 2002 são alguns exemplos. Quantos capicuas de 4 algarismos se pode conseguir com os algarismos significativos? Os algarismos significativos, no sistema decimal, são os números de 1 a 9. Vamos à casinha do milhar. Vamos começar pela casinha do milhar. Temos quantas possibilidades? 9. Qualquer um
dos 9 números pode ser usado aí. Vamos agora pensar na casinha da centena. Quantos números podemos usar? Também, qualquer um dos 9. Temos 9 possibilidades. Vamos agora à casinha da dezena. Temos apenas uma possibilidade. Para que o número seja capicua, devemos usar o mesmo algarismo usado na casinha da centena. E, finalmente, para a casinha da unidade, temos apenas uma possibilidade, o mesmo número usado na casinha do milhar. Assim, resulta 9 vezes 9 vezes 1 vezes 1, 81 capicuas com 4 algarismos. Vários poetas árcades criavam anagramas permutando as letras de uma palavra dada. É o caso de Iracema, de José de Alencar, um anagrama da palavra América. Mas quantos anagramas possui a palavra América? América é palavra formada por 7 letras. A permutação de 7, 7 fatorial. No entanto, como nós temos 2 A, devemos descontar, pois a permutação entre esses A não produz um novo anagrama. Devemos dividir por 2 fatorial. Resulta, após simplificação, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. 2.520 anagramas. Combinações. Razão entre arranjos e permutações. Observe na tela. A combinação de N elementos tomados em grupos de K, K a K, é o arranjo de N elementos em grupos de K, dividido pela permutação desses K elementos. Resulta N fatorial sobre K fatorial multiplicado por N menos K fatorial. Definiremos como número binomial de ordem N e classe K ao número obtido por N fatorial sobre K fatorial multiplicado por N menos K fatorial. Vale ressaltar ainda que no caso de N ser menor do que K, se a ordem for menor do que a classe, o binomial vale 0. Vejamos alguns casos importantes de binomiais. Me acompanhe. O binomial de ordem N e classe 0. Vamos ao cálculo. Em cima, o fatorial do de cima, N fatorial. Embaixo, o fatorial do de baixo e também da diferença. 0 fatorial vezes N menos 0, que é N fatorial. Simplificando N fatorial com N fatorial e lembrando que 0 fatorial vale 1, resulta 1. Sempre que o binomial tiver classe valendo 0, N por 0, o resultado é 1. Vamos agora ao cálculo do binomial em que a ordem e a classe são iguais. Binomial N por N. Em cima, o fatorial do de cima. Embaixo, o fatorial do de baixo e também da diferença. N menos N, 0 fatorial. Simplificando N fatorial com N fatorial e lembrando mais uma vez que o 0 fatorial vale 1, resulta para esse binomial 1. Vamos construir uma tabela conhecida como triângulo Pascal, uma tabela de números binomiais. Acompanhe na tela. Repare que os binomiais da diagonal à esquerda têm classe valendo 0. Portanto, esses binomiais valem 1. Os binomiais da diagonal à direita têm ordem e classe iguais, portanto, também valem 1. Para construirmos, para terminarmos a construção, a obtenção dos valores do triângulo Pascal, vamos usar a relação de Stiefel. Somando 2 elementos vizinhos numa mesma linha, encontramos o valor imediatamente abaixo, entre eles. Repare a tabela. Somando 1 com 1, vamos encontrar 2. 1 com 2, 3. 2 com 1, 3. 1 com 3, 4. 3 com 3, 6. 3 com 1, 4. E assim você pode construir a tabela até onde precisar. Todo número elevado a 0 é igual a 1. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Observe na tela. X mais y elevado a 0 é igual a 1. X mais y elevado a 1 é igual a 1x mais 1y. X mais y ao quadrado, você sabe,
é 1x² mais 2xy mais 1y². X mais y², por sua vez, é 1x³ mais 3x² y mais 3xy² mais 1y². Repare nesse último caso que o expoente do x vai decrescer, começando de 3. Em contrapartida, o expoente do y aumenta. E os valores, os coeficientes que acompanham as variáveis x e y, podemos obter do triângulo de Pascal. Genericamente, para um binômio do tipo, para uma expressão do tipo x mais y elevado a n, podemos obter um termo qualquer através da expressão t, subíndice k mais 1, que indica exatamente a posição desse termo, dado pelo binomial n por k, x elevado a n menos k, y elevado a k. Isso para um desenvolvimento como fizemos, expoentes de x decrescentes. Vamos resolver uma questão de vestibular. Me acompanhe na tela. Obter o termo independente de x no desenvolvimento de x⁶ mais 1 sobre x⁴ elevado à décima. Pela expressão do termo geral que temos, tk mais 1 igual a 10 sobre k, x elevado a 6, tudo isso elevado a 10 menos k, e 1 sobre x⁴ elevado a k. Usando propriedades de potenciação, podemos escrever 10 sobre k, x elevado a 60 menos 6k, x elevado a menos 4k. Conservando a base e somando os expoentes, resulta 60 menos 10k para o expoente. Como você quer o termo independente de x, 60 menos 10k deve valer 0. Resulta 60 igual a 10k, k igual a 6. Substituindo este valor encontrado na expressão do termo geral, temos que T7, o termo ocupa a sétima posição, é o binomial de ordem 10 e classe 6, que resulta 10 fatorial sobre 6 fatorial vezes 4 fatorial, 210. Bom, gente, a gente encerra com isso a análise combinatória. Ótimos estudos para você e até a nossa próxima aula.